Olá pessoal, tudo bem? Sou eu de novo, Silvana Todeschini, professora artesã da Círculo, e estou aqui novamente na página do Armarinho São José, trazendo mais uma peça de inverno para vocês. Esta peça aqui, eu estou apaixonada por ela. Esse ponto é super tendência no momento, né? É um resgate à década de 70, mais ou menos, onde se usou muitos casaquinhos, muitas peças com essa estampa. Eu tava vendo alguns filmes, inclusive, de época, e até as malas de viagem tinham essa estampa, esse modelo de estampa. Então é uma coisa muito linda, já foi muito usada e agora está voltando e voltando com tudo, né, para esse inverno. Então eu resolvi trazer para vocês esse casaqueto. Ele não é difícil a modelagem de fazer, o ponto, apesar de parecer difícil, não é difícil, tá? É fácil, é só pegar ali o jeitão nas primeiras 4 carreiras e depois, ó, repetição o tempo todo, tá? Barra, ponto baixo, aqui a barrinha de baixo, meio ponto alto. Então, para fazer esse casaquinho, ele é sob medida. Os pontos, eles são múltiplos de 4, porque para poder trabalhar o efeito, você precisa ter sempre de 4 em 4, que são 4 pontos brancos e 4 pontos na cor preta, para fazer esse intercalamento aqui, tá? Então, tem que ser múltiplos de 4. Aí, você vai medir a circunferência, na altura do seu busto, mais ou menos. Você meça essa circunferência. Para mim, aqui, esse G deu 92 centímetros. 92 centímetros. Esses 92 centímetros, eu vou considerar que metade dele, ó, 46 centímetros, é a parte das costas. E a outra metade, os outros 46 centímetros, eu divido novamente pelo meio. E eu vou considerar que é 23 centímetros para cada lado da parte da frente, tá? Porque ele é aberto, então 23 centímetros para cada lado. Isso é só para vocês saberem as medidas quando a gente chegar na divisão das cavas, tá? Então, é essa circunferência e a cava, você vai medir embaixo do seu braço, tá? Que você precisa saber aqui, ó, embaixo do seu braço, você vai marcar aonde está embaixo do seu braço e vai medir até o ombro. Nesse tamanho aqui, G pra mim, ó, ele deu 20 centímetros. Então, eu deixei reservado 20 centímetros, tá? Pra cava, ok? Da manga. Então, você vai precisar... Pra mim, tem que ser essa medida, porque eu tenho um braço mais gordinho. Mas pra você, pode ser que você precise de menos. Como, no decorrer do vídeo aí, eu vou explicar com relação à manga, se você faz ou não aumentos pra deixar a manga... adequar a manga à abertura da cava que você deixou, tá? Aqui também, depois, no decote, eu vou explicar como que vocês vão fazer as diminuições para ele formar esse decote meio arredondado. E é isso, são essas medidas que vocês vão precisar. E da manga, né, que você vai medir de um ombro ao outro, até a altura do seu punho. Ó, até a altura do punho. Pra mim, aqui deu 50 centímetros de manga. Ó, do punho até a altura do ombro, 50 centímetros no tamanho G. Então, você pode medir, você pode precisar você pode ter o braço um pouco mais longo, então você pode precisar de um pouco mais, e pode ter o braço um pouquinho mais menorzinho, então você pode precisar de um pouco menos. Aí, você vai diminuir aqui nas carreiras, tá? São essas medidas que vocês precisam. Vamos lá, então, para a listinha de materiais e para o nosso passo a passo? Então, para fazer esse casaquinho, vocês vão precisar de agulha para crochê de número 5 milímetros, uma fita métrica, tesoura, 2 novelos do fio Classic Pull, na cor 8001, 2 novelos do fio Classic Pull, na cor 8990. Cada novelo tem 330 metros e vem 200 gramas de fio. A tex dele é 606. Então, como vocês viram aí, a gente vai trabalhar essa peça de forma inteiriça, ela não tem costura nas laterais. Então, vai trabalhar costas e a frente direto, somente na altura das mangas é que a gente vai fazer a divisão.
Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é a barrinha aqui, que tem apenas 5 pontinhos, e aí o número de carreiras que vocês vão ter que trabalhar em meio ponto alto vai definir a largura, né, o tamanho aí do seu casaqueto, tá bom? Então, é essa medida aqui que vai definir todo o resto do corpo do casaquinho, tá bom? Então, é só trabalhar as carreiras aí. Eu vou passar para vocês a quantidade de carreiras que eu trabalhei para esse tamanho G. Mas vocês vão fazer em casa o tamanho que vocês precisam, tá bom? Então, com o fio na cor preta, eu vou fazer uma amostra. A gente vai fazer um mini casaquinho aqui, que é só para vocês verem os pontos, porque realmente não tem segredo. O segredo tá no ponto, porque a modelagem dele é muito simples, tá? Então, vai fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, que é a largura da nossa barrinha, e aí vocês vão subir 1, 2 correntinhas que equivalem ao meio ponto alto, aí vem aqui, ó, 1, 2, 3, na 4ª correntinha, vai fazer um meio ponto alto, que é laçada, e tira as 3 laçadas de uma vez só. Laçada, e tira as 3 laçadas de uma vez só. Durante, ó, 4, 5, até ficar com 5 pontinhos aqui. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5. Vai virar o trabalhinho de vocês e vai trabalhar pegando a alcinha aqui, ó, de trás, tá? Ó, essa alcinha aqui atrás. Temos, ó, a alcinha da frente, essas correntinhas e a alcinha de trás. Então, vocês vão trabalhar ela. O primeiro ponto são 2 correntinhas que vocês vão subir para ficar ali na equivalência do ponto alto, do meio ponto alto. E aí, vai trabalhar os outros 4 pegando a alcinha lá de trás. 2, 3, 4 e 5. Virou o trabalhinho, vai fazer a mesma coisa. Sobe 2 correntinhas. 1, 2, e pega a alcinha lá de trás do ponto. E vai trabalhar os restantes, os outros 4 meio pontos altos. Sempre trabalhando 5, tá? 1, 2, 3. Lembrando que aqui onde vocês subiram as correntinhas, você tem que dar uma forçadinha aqui e pegar a alcinha da correntinha lá atrás, tá? E tem que ter sempre os mesmos 5, ok? E aí, vocês vão fazendo carreiras de ida e volta até obter aí a medida que você tirou do seu casaquete. Seja do tamanho M, seja do tamanho G, P, tá? Aqui que vocês vão definir a largura agora do casaquinho todo, tá? Então, a barrinha aqui, para o tamanho G, eu fiz 76 carreiras. Vocês têm que fazer múltiplos de 4, tá? Por quê? Porque a gente vai usar sempre 4 pontos aqui para fazer o desenho do nosso ponto. Então, serão sempre de 4 em 4. 4 branco e 4 preto. 4 branco e 4 preto, tá? Então, tem que ser múltiplos de 4, ok? Eu fiz uma amostrinha aqui com 20, para a gente dar continuidade aqui no nosso trabalhinho. Então, a minha amostra aqui tem 20 carreirinhas e a gente vai fazer um mini casaco, tá bom? Terminei, então, ó, vocês vão terminar lá as carreiras que forem necessárias para a medida que vocês precisam. E aí, eu vou subir aqui uma correntinha e vou trabalhar um ponto baixo para cada pontinho aqui, ó. 1, 2. Então, para cada perninha do meu meio ponto alto aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo. Então, eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20. Você vai fazer um pontinho, então, um ponto baixo para cada carreirinha da barra que você fez aí para sua medida, tá? Vai trabalhar uma carreira de pontos baixos ainda na cor da barra.
e vai voltar mais uma carreirinha aqui de pontos baixos. Então, continua com seus 20 pontinhos baixos, tá? Ó, sobe uma correntinha e faz um ponto baixo no espaço onde teria um ponto baixo. Esse é o primeiro ponto baixo. E vai trabalhando novamente os 20 pontos baixos aqui até finalizar a carreira. Então, quando vocês terminarem as duas carreirinhas iniciais de pontos baixos, nós vamos entrar então com a cor branca, com o fio branco, tá? Então, eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho, eu não vou cortar o meu fio preto, porque eu vou estar sempre trabalhando com os dois, com as duas cores, tá? Então, ó, eu vou colocar o meu fio branco, ajusto o fio preto para que ele amarre aqui, bem bonitinho. Trabalho um ponto baixo. Vou trabalhar aqui na sequência 2 pontinhos baixos. Então, aqui, ó, esse é o primeiro pontinho, eu fiz a correntinha, mas eu considero que o primeiro ponto baixo é esse que eu tô fazendo agora, tá? Trabalho mais um ponto baixo, já vou escondendo o meu fio, mas deixo aqui, ó, o meu fio na cor escura para o outro lado, tá? Tenho aqui, então, meus 2 primeiros pontos baixos. Aqui eu tenho 2 carreiras de pontos baixos na cor preta. Então, eu venho aqui, ó, do lado, eu venho, o ponto tá aqui, o ponto tá aqui, ó, do lado, e coloco o meu ponto baixo, ó. Então, eu tenho este ponto que seria da última carreira, o ponto da primeira carreira lá de pontos baixos, puxo a minha laçada e faço um ponto baixo. O próximo ponto, eu tenho aqui, ó, os meus pontos altos, os meus pontos baixos, que seriam o segundo pontinho baixo. Eu vou lá embaixo, ó, no pé do primeiro pontinho baixo que eu fiz, e puxo uma laçada. Então, eu fico com ele, ó, desencontrado. Um fica do ladinho dos pontos, o outro fica sobre os pontos lá embaixo. Trabalho novamente 2 pontos baixos, 2 pontos baixos em sequência no espacinho aqui do outro. Tenho aqui, ó, o meu próximo pontinho baixo, tá vendo? Ele tá aqui, eu vou trabalhar aqui, ó, do lado dele, lá embaixo, na primeira carreirinha de pontos baixos que eu fiz. Puxo a minha laçada e fico com ele sobreposto. O próximo seria este daqui, ó, porque esse eu trabalhei do lado e não trabalhei sobre ele. Então, eu venho aqui, ó, lá embaixo do próximo ponto, antes da primeira carreirinha de pontos baixos, ó, no pé do pontinho, puxo a minha laçada. Então, aqui é como se eu pegasse uma carreirinha do lado e aqui é como se eu pegasse as 2 carreiras de pontos baixos lá embaixo no pé, antes de iniciar qualquer carreira, tá? E pode trabalhar novamente 2 pontos baixos. Agora, a gente tá com a cor branca. 2 pontos baixos em sequência, cheguei aqui do outro lado, a mesma coisa, trabalha do lado do ponto, trabalha sobre o ponto lá embaixo, pulando as 2 carreiras que você acabou de trabalhar em pontos baixos. 2 pontos baixos, a mesma coisa, do lado dos pontos, lá embaixo, aonde você pegou os primeiros pontos altos. 2 pontos baixos. E aqui, ó, sobrou os outros 2, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou lá embaixo e puxo. Aqui ele vai ficar mais soltinho, não tem problema, tá? O pontinho, ele tá aqui, você tem que saber que ele tá aqui. Ok? Vai virar o trabalhinho de vocês. Ó, ele fica assim, do avesso, tá? E aí, vai trabalhar essa carreira inteira de pontos baixos. Então, faz a primeira correntinha, trabalha o primeiro ponto, e aí trabalha ponto sobre ponto, ó. Em cada espacinho aqui, ó, do ponto, você vai trabalhar um pontinho baixo, ó. Cada espacinho, um ponto baixo. Então, você vai trabalhar novamente a quantidade de pontos que você precisou fazer aí, tá? Seja 40, 60, 70, é a quantidade que você precisou fazer para sua medida. E aí, eu vou trabalhar essa carreira inteira de pontos baixos. Terminei de fazer a minha carreirinha de pontos baixos com a cor branca.
No último pontinho aqui, ó, eu tenho novamente os dois fiozinhos aqui, ó, o branco e o preto. Eu vou continuar a próxima carreira, já vou ter que trabalhar novamente com o preto. Então, quando eu fizer a laçada para finalizar o meu ponto baixo, eu vou fazer o seguinte, eu faço a minha laçadinha aqui, ó, passo a laçadinha, passo o meu fio preto, ó, ele tá aqui para abaixo da agulha, eu vou deixar ele em cima da agulha e vou buscar aqui, ó, a laçadinha do branco. Pronto, fiquei com os dois aqui na minha na minha agulha normal. E eu já subi um degrauzinho aqui com a cor preta. Ó, ele ficou bem juntinho do outro, tá vendo? Virou o trabalhinho e agora a gente vai trabalhar de novo com o fio na cor preta. Então, eu subo o meu fiozinho na cor preta, faço a minha correntinha. Aqui equivale o meu primeiro pontinho baixo, tá? Aqui, lembra que a gente finalizou, ó, com um ponto alto, descendo, um ponto baixo descendo lá embaixo, aqui com o preto nós vamos fazer a mesma coisa, porque a gente vai ter que desencontrar isso aqui agora. Então, eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto, pretinho, eu peguei, faço a minha correntinha e vou descer ele aqui embaixo, ajusto, na lateral do meu ponto, ó. Tem os dois pontinhos baixos aqui, ó. Com o branco a gente vai conseguir visualizar melhor ainda. Eu pico aqui, ó, na lateral do meu ponto, lá embaixo, na segunda carreirinha, ou primeira, né, contando de cima para baixo, e faço um ponto baixo. Aqui, ó, eu tenho o meu segundo ponto baixo. Eu vou trabalhar aqui, ó, no pezinho dele, lá embaixo, depois das duas carreirinhas. Então, eu venho com a agulha, ó, e coloco bem no pezinho dele mesmo e puxo a minha laçada. Trabalhei o meu pontinho em preto. Aqui onde eu tenho esse efeito, eu trabalho dois pontos baixos normais, tá? Ponto sobre ponto. Aqui eu vou ter que repetir o processo, então eu venho, ó, na lateral do ponto, ó, a última carreira de pontos baixos trabalhadas, a primeira carreira eu venho aqui, ó, na lateral do pontinho, um ponto baixo estendido, puxando a laçadinha. No segundo pontinho baixo aqui, eu vou lá na raiz dele, ó, no pezinho e puxo uma laçada. Trabalho os dois pontinhos, 1 e 2, e repito o processo na lateral do ponto, lá embaixo, na raiz do ponto. Dois pontos baixos aonde eu tenho os pontinhos trabalhados aqui. Lateral, e assim eu vou fazendo até completar toda a minha carreirinha. Cheguei então aqui novamente, ó, na minha última laçadinha. Aqui eu vou finalizar com ponto baixo, porque a gente vai terminar exatamente onde trabalhamos aqui os fios que desceram, os fios que escorregamos para as carreiras anteriores. Trabalho dois pontos baixos, vira o trabalhinho e vai trabalhar a carreira inteira de pontos baixos. Sobe uma correntinha, trabalha um ponto baixo aqui no primeiro pontinho, e assim vocês vão trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo até finalizar a carreira aqui novamente. Finalizou a carreira, vamos fazer novamente a mesma coisa, ó. Então, cheguei aqui no meu pontinho, ó, tô com o meu fio branco lá embaixo, eu trabalho esse meu último ponto baixo, passo o fio branco por cima da agulha, ó, por cima da minha agulha, para poder puxar minha laçada com o preto e já subir o branquinho aqui também. Finalizo com pontinho baixo e vou virar o meu trabalhinho aqui. Parei aqui o meu primeiro pontinho baixo, então eu fiz a minha correntinha, no primeiro ponto trabalho um ponto baixo, o segundo um ponto baixo, porque aqui eles estão com os trabalhinhos, com os fios que foram escorregados, né, escorreguei os fios aqui, e aí agora eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então eu venho aqui, ó, na lateral do ponto e trabalho um ponto baixo, puxando a laçadinha lá de baixo. Aqui, desço de novo até, ó, agora eu vou encontrar com o meu branquinho aqui, ó. Então, eu desço lá na raiz, no pezinho do meu ponto e trabalho um ponto baixo. Onde eu tenho os pontos trabalhados, os pontos que escorregamos para as carreiras anteriores, dois pontos baixos.
E esse vai ser o processo, pessoal, até o final. Vocês vão fazer sempre a mesma coisa. Dois pontinhos escorregando os fios, um para a segunda carreira e o outro lá para o início, lá embaixo na cabecinha do ponto, e 2 pontos baixos normais. Ó, escorrega para a primeira carreirinha, escorrega para o ponto da base, para a base do ponto, na verdade. E aí, vou fazendo isso até eu obter a altura que eu quero do meu casaquinho, até eu chegar na altura da divisão das cavas. Na minha amostrinha serão poucos pontos, mas eu vou mostrar para vocês ali na peça no tamanho G, onde nós dividimos, em quantas carreiras nós paramos para fazer essa divisão. E também a diminuição do decote, tá bom? Mas é isso, o ponto é isso, é muito fácil de fazer, bem simples e o efeito é maravilhoso, é um espetáculo o efeito que dá esse ponto. Eu vou trabalhar os meus pontinhos aqui até chegar na nossa medida certinha ali e já volto para mostrar para vocês. Bem, chegamos então aqui na hora de dividir a cava da nossa amostrinha. Na peça original, no tamanho G, na peça original que veste um G e um M com uma folga, uma certa folga, você vai trabalhar contando com as carreirinhas aqui em preto, aquelas 2 primeiras carreiras de pontos baixos, depois da barrinha, você vai trabalhar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 carreiras antes de chegar na abertura da cava, tá? Quando você chegar nas suas 54 carreiras ou na altura que você mediu e que você precisa, você vai pegar a sua peça, que no nosso caso aqui é essa amostrinha, que é o direito, o avesso fica todo trabalhado, todo diferente, fica bem cara de avesso, tá? E aqui a nossa amostrinha do lado direito. Você vai dobrar a sua peça ao meio, porque a gente não tem costura, lembra? Então, você dobra a sua pecinha ao meio. E aí, cada parte aqui, ó, você dobra ao meio novamente. Dobra ao meio, porque aí você fica com a parte da frente aqui, com a abertura da frente. As costas na medida dobrada, ou você conta os pontos. No nosso caso, por exemplo, aqui nós temos 20 pontos. Então, eu preciso ficar com 10 nas costas, 5 de um lado e 5 do outro, para ter os meus 20 pontos, tá? Essa é a divisão, simples, né? Quando você dividir o seu casaco, você pode usar um fio de uma outra cor, no caso aqui pode ser o branco mesmo, só para marcar aonde estão as suas divisões, para você não se perder na hora de crochetar a primeira carreirinha, tá? Então, você marca aqui um pontinho e marca do outro lado mais um fiozinho, para você poder dividir certinho o número de carreiras, tá? Pronto. Aí, eu vou dar continuidade trabalhando agora em separado. Primeiro, a lateral, no caso aqui onde eu parei na minha carreira, lateral esquerda, depois a lateral direita e, por fim, as costas, tá? Para a lateral da parte da frente, você vai pegar e vai continuar seguindo a mesma ordem, a mesma frequência de desenhos, tá? No caso aqui, eu já vou trocar para o branco novamente. Essa parte aqui, ó, você não se preocupa, porque nós vamos trabalhar ainda o pontinho, ainda vamos trabalhar uma barrinha aqui. Então, não tem problema que ela fique misturando as cores assim, tá? Vou trabalhar os meus 2 pontinhos baixos em branco, seguindo a sequência do desenho. Escorregar o meu ponto baixo para a segunda carreira, escorregar o meu ponto baixo lá para o pezinho da carreira anterior. Trabalho os meus 2 pontinhos aqui e cheguei na divisão aqui para a cava, tá?
Então, eu tiro o meu fiozinho que estava marcando e vou trabalhar só esse pedacinho aqui agora. Para o tamanho G, que é o que eu estou fazendo aqui, eu precisei trabalhar depois da abertura da manga, aqui ó, da cava, onde eu separei, eu tive que trabalhar mais 18 carreiras de pontos baixos intercaladas aqui no branco e no preto, tá? Antes de começar a fazer as diminuições. As diminuições aqui, elas foram feitas um pontinho para cada carreira, tá? Então, ela ficou meio arredondado assim, porque são apenas um pontinho. E eu fiz, de diminuição, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 carreiras de diminuição, ó. A diminuição só tá aqui, nessas 14 carreirinhas. Depois, eu segui reto, eu não fiz mais diminuição, ficou ponto sobre ponto, tá? Então, vocês vão trabalhar 14 carreiras de diminuição, o que vai dar um total de 14 diminuições, porque é um pontinho por carreira a diminuição. Eu vou mostrar para vocês aqui na nossa amostrinha também. Vocês vão fazer esse processo dos dois lados do casaqueto, tá? Então, vamos supor, como a nossa amostra é bem pequenininha, eu já vou voltar aqui, ó. Então, eu trabalhei, cheguei na divisão da cava, eu trabalho os pontos baixos que eu trabalho do avesso, aquela carreirinha de pontos baixos normalmente, até chegar lá na lateral da minha blusinha novamente, tá? Cheguei aqui, faço aquele mesmo processo para subir o fio e viro o meu trabalhinho. Aqui eu já vou fazer uma diminuição nessa lateral, tá? Como que eu vou fazer essa diminuição? Ó, aqui eu vou subir com o meu fio preto, vou pular esse primeiro ponto, venho no segundo ponto, tá? Então, faço a minha correntinha normal para iniciar a carreira. Aqui eu teria que fazer aquele pontinho aqui na lateral. Eu não vou fazer esse ponto, eu venho direto e trabalho ele aqui, ó. Então, eu venho direto para o segundo ponto que eu teria que trabalhar. E já puxo a laçada lá embaixo no pezinho dele. E continuo o processo, o trabalho normalmente aqui, ó. Os dois pontos baixos, a escorregada para o ponto. Aqui ficou pouquinho, mas você em casa vai ter bastante para fazer, bastante pontos, né? Porque a medida é outra. Virou o trabalho, novamente aquela carreira de pontos baixos do avesso, ponto sobre ponto. Sobe uma correntinha e ponto sobre ponto. A mesma quantidade de pontos sempre, tá? No nosso caso aqui é bem pouquinho. Esse ponto aqui foi o primeiro que eu fiz, né? Que eu escorreguei ele. Então, eu não vou trabalhar ele, porque eu vou diminuir um pontinho por carreira, ok? Então, cheguei aqui, eu não trabalho ele, eu não viro, eu já vou trazer esse ponto branco, esse fio branco, ó. Então, ó, o pontinho que eu trabalho, passo o meu fio lá por cima da agulha e trabalho o meu ponto preto, meu fio preto, para ficar os dois juntinhos aqui. Viro o trabalho, agora eu já vou começar com o meu branquinho. Então, eu faço um pontinho. E aqui, eu teria que descer o meu ponto, eu teria que fazer um ponto baixo aqui, ó. Mas eu não vou trabalhar esse ponto, porque já vou diminuir ele novamente. Então, eu venho para o segundo ponto, que é aquele que eu coloco aqui, ó, do lado do pontinho da carreira, porque eu estou no branco agora, faço o meu ponto baixo, desço lá embaixo, no pé do pontinho da carreira anterior, faço o meu ponto e termino os meus dois pontinhos aqui. Ok? Ó, ele vai ficando assim, ó, arredondadinho, tá vendo? Porque vai um pontinho por vez só de diminuição. Virou o trabalho, uma correntinha e faz, né, o famoso ponto baixo direto, ponto sobre ponto do avesso. Ponto sobre ponto, cheguei aqui, ó, no primeiro pontinho que eu pulei. Então, esse aqui eu já tenho que fazer, ó, puxando a laçada por cima do meu ponto, do meu fio preto, ó. Passo meu fio preto por cima da agulha e puxo aqui a minha laçadinha com o branco. Já subi novamente. Eu vou parar de fazer a diminuição, porque a nossa amostra é bem pequenininha, mas você vai trabalhar por 14 carreiras fazendo essa diminuição. Então, quando você terminar, você vai fazer as diminuições aqui na abertura do casaquinho. Na parte das costas, vai trabalhar os pontos que faltam,
reto, sobe reto, não tem diminuição, e na outra lateral, aqui na outra abertura, você vai trabalhar as diminuições e aqui do lado, na cava, vai subir reto, exatamente como foi feito aqui, ok? Vou mostrar para vocês agora no tamanho normal, porque eu queria mostrar para vocês mesmo, era a questão da diminuição, a formação dos pontos e a divisão da cava. A parte do corpo tá pronta, tá? Aí agora a gente vai fazer, vai terminar aquele que eu já tô fazendo no tamanho G. Vou mostrar para vocês as aberturas todas, as diminuições, como que fica, como que vai ficar. E a gente vai fazer as mangas, tá bom? Então, quando você terminar, você vai ficar com este formato aqui, ó. Aqui temos a cava, o decote, a aberturinha do decote. Esse é um tamanho G, como eu disse. Aqui a abertura da cava, porque eu preciso de uma cava mais folgadinha. As costas reta, como eu falei, a abertura da outra cava e o decote aqui do outro lado, tá? Então, a peça vai ficar neste formato aqui. Agora, a gente vai trabalhar as mangas, costurar os ombros e costurar as mangas aqui depois, tá? Então, ficamos aqui com as mangas. E a gente vai costurar, fazer as mangas e levantar os pontos aqui para fazer a barrinha na lateral. Então, para a manga, a gente vai começar da mesma forma que começamos o corpo lá, tá? A diferença é que agora a gente vai trabalhar em carreiras circulares. Então, você vai fazer as suas 5 correntinhas, os seus 5 meio pontos altos. Eu trabalhei aqui para esse punho 20 carreiras. Você em casa pode ser que tenha que trabalhar mais ou menos, vai depender do tanto que você deixou de cava para sua manga, tá? E no corpo nós trabalhamos um ponto para cada perninha dos nossos meio ponto alto aqui, tá? Foi um pontinho só. Aqui eu vou trabalhar 2 pontos para cada perninha. Então, eu faço aqui 20 carreiras de meio ponto alto. Quando eu começo a trabalhar a manga, eu dobro esse número aqui para 40 pontos. Coloco sempre 2 pontos baixos, essa primeira carreira de preto aqui, ó, 2 pontos baixos para cada perninha do meu meio ponto alto aqui, tá? Então, são 20 carreiras, 40 pontos baixos, ok? Se você tiver um braço que ele é simétrico, que ele não tem tanta diferença assim entre a parte superior e a parte que fica próxima ao punho, você pode fazer isso reto e costurar lá no seu casaqueto que ele vai ficar bom, tá? Ó, eu poderia ter feito reto aqui, só deixaria uma abertura menor lá. Caso você faça a manga e perceba que deixou a abertura muito grande, você pode costurar na lateral, tá? Fechar um pouco da abertura. Então, você pode vir aqui, ó, e fechar um pouco dessa abertura. Como você vai costurar o ombro, você costura na lateral. Ou você pode fazer o punho um pouco mais largo também e vir com ela reto, tá? Tipo aqui, eu fiz com 40, eu posso aumentar com 20, eu posso aumentar aqui para 30 pontos, para 30, são múltiplos de 4, para 28, para 32, e deixar ela um pouquinho maior, e aí eu venho com ela reta. Eu não preciso fazer esse degrauzinho aqui, ó, esse aumento. Vocês vão estar trabalhando em carreiras de ida e volta, em carreiras circulares, certo? Então, quando você chegar na altura, se você tiver essa necessidade de aumentar, como eu tive de aumentar a minha, quando você chegar na altura do cotovelo, mais ou menos, você vai começar a aumentar 2 pontinhos para cada carreira, tá? Então, 2 pontinhos para cada carreira. Você vai perceber que quando você faz esses aumentos, por exemplo, ó, aqui onde eu aumentei fica bem nítido com o branco. Tá vendo? Eu tenho 4 pontos em sequência aqui, ó, em branco. E aqui os pretos que escorregaram. Então, eu aumentei 2 pontinhos aqui. Eu aumento um ponto na hora que eu tô indo com os pontos escorregando e um ponto na hora que eu estou fazendo aquela carreira só de pontos baixos.
Cheguei no preto, trabalho o desenho normal, vou trabalhar os desenhos antes do aumento normal para manter a mesma linha e faço um aumento na hora que eu estou escorregando os pontos e um aumento na hora que eu volto fazendo em ponto baixo. Eu vou fazer uma amostrinha para vocês, porque se vocês precisarem fazer esses aumentos, vocês precisam ter esta ideia, essa noção de como fazer isso, tá? Mas não são todas as pessoas que vão ter que aumentar na manga. Tem pessoas que vão vestir super bem com a manga reta, trabalhando aqui só os 40 pontos normalmente, tá? Então, como vocês podem ver aqui no próprio desenho, né, ó, vocês percebem no desenho que houve esse aumento, né, que houve essa transformação aqui. Caso, então, seja necessário você fazer esses aumentos, eu vou mostrar para vocês aqui agora como que a gente fez, tá? Então, eu tenho aqui uma amostrinha, que é aquele que a gente estava trabalhando. Eu vou trabalhar os pontos normais, o branco aqui. Então, quando eu termino a carreira, eu terminei a carreira aqui com meu fio branco, tá? Terminei com meu fio branco. Então, eu tenho que fazer os meus 2 pontinhos aqui. Aonde eu subi essa correntinha, eu faço mais um ponto baixo. Então, aqui eu já fiz um aumento, tá? Aí, trabalho os meus 2 pontos baixos normais aqui na sequência. E escorrego o meu fio normal, ó, escorregar aqui na lateral, para fazer o meu ponto baixo lá embaixo, estendido. Vou lá no pezinho do próximo ponto, que é o mesmo desenho do ponto que a gente estava fazendo até agora. E continuo seguindo essa sequência dos desenhos. Ponto baixo, onde eu tenho aqui o ponto preto, com o fio preto escorregando, faço os meus 2 pontos baixos, e aqui na lateral do meu primeiro pontinho preto, eu venho e faço um ponto baixo escorregando. No segundo, eu vou lá embaixo no pezinho e puxo a minha laçada, que vai dando esse efeito maravilhoso no trabalho, né? Trabalho novamente os 2 pontos baixos normais. Desce, escorrega, escorrega lá embaixo, os 2 pontos baixos normais. Eu vou chegar ali agora no nosso aumento. Escorrega e aqui eu vou lá embaixo. Finalizei a carreira aqui, a gente tá trabalhando em carreira circular. Este, eu tenho 2 pontinhos juntos aqui, certo? Então, eu finalizo com um ponto baixíssimo a carreira. Então, é carreira circular, finaliza com ponto baixíssimo no primeiro pontinho. Em toda a carreira, em todas as carreiras, vocês vão trabalhar dessa forma, na manga, tá? Quando vocês fecharem aqui o punho, que vocês podem costurar o punho aqui, ó, a última carreirinha, ou trabalhar uma carreira de pontos baixos para fechar ele e já subir para trabalhar o corpo da manga, tá? Vou fazer novamente mais um aumento, então eu tenho uma correntinha, nesse pontinho que eu fiz o aumento, eu faço mais um aumento. E trabalho os meus pontos, ó, aqui eu tenho um aumento, então eu vou trabalhar o meu ponto baixo aqui. E trabalho os meus pontos baixos em todos os pontos baixos dessa carreira. Ó, essa é a segunda carreirinha com a mesma cor, então é ponto sobre ponto. A mesma coisa que a gente fez no corpo da blusa o tempo todo, tá? Então, a primeira carreirinha trabalha com os pontos escorregando para as carreiras anteriores e a segunda carreira com o fio da mesma cor trabalha os pontos baixos em sequência. E aí, nós vamos chegar aqui no final. E vamos continuar aumentando. Cheguei no final, aqui o meu último pontinho, faço o meu ponto baixíssimo, finalizo a minha carreira e aí eu vou para o meu ponto, o meu fio na cor preta. Meu acabou ali. Então, nesse primeiro pontinho, eu vou puxar a minha laçada com o preto. Vou fazer a minha correntinha e um ponto baixo aqui.
Aí eu vou vir aqui, ó, eu vou olhar o desenho do meu ponto. Esses pontos aqui eu preciso manter eles, tá? Então, aqui eu aumentei 2, eu vou fazer 2 pontos. Ó, aqui eu tenho um ponto, eu vou fazer mais um ponto baixo, porque eu aumentei 2 aqui, tá? Eu trabalho mais um ponto baixo, são 2 pontos baixos aqui. Esse da correntinha eu já considero que é um aumento também, então, eu faço 3 pontos baixos em sequência, e aí eu cheguei aqui onde eu preciso escorregar os meus fios, para manter o padrão do desenho. Então, eu venho aqui na lateral do meu ponto, faço o meu ponto baixo escorregando, normal. Venho aqui da outra lateral, trabalho o do outro ponto baixo, vem aqui, ó, no outro ponto baixo, trabalho o meu ponto baixo lá embaixo, escorregando. Vou na sequência, ponto baixo, os 2 pontinhos baixos, que corresponde aqui aos 2 pontos que eu escorreguei, e mantenho o mesmo padrão aqui, ó, o mesmo desenho. Faço isso até o final agora, tá? Cheguei aqui, ó, eu tinha feito 2 pontos baixos com o preto antes de começar a escorregar e trazer o desenho. Escorreguei os 2 pontos, como eu aumentei 2 pontos aqui, ó, no branco, nas 2 carreirinhas, eu aumentei um pontinho para cada carreira, eu fiquei com 4 aqui. Então, eu preciso manter esses 4 pontos. Só que aqui já vai dar 5, na verdade, então eu faço os 2, fiz o meu aumento e mais 2 aqui, eu fico com 5 com o preto, porque eu tô aumentando de novo, tá? Então, tem que manter essa regrinha, tá? Finalizo com ponto baixíssimo no primeiro pontinho, subo uma correntinha, aumento mais um pontinho e trabalho pontos baixos sobre pontos baixos, direto agora até o final. Chegamos ao final da carreira, vai fazer a mesma coisa, finaliza o pontinho com um ponto baixíssimo, já pega o seu fiozinho na cor branca. Dá uma ajustadinha aqui no fio. Vai subir a sua correntinha. Fazer o seu aumento novamente no mesmo pontinho, trabalhar um ponto baixo. Aí, aqui agora, ó, eu tenho que fazer o desenho, porque aqui na sequência eu já faço o desenho, a escorregada com o fio preto. Então, eu mantenho esses 2 pontinhos que eu acabei de aumentar e trabalho aqui já novamente o desenho do meu ponto. Então, eu vou sempre considerar o próximo ponto que já está alinhado para saber o que eu tenho que fazer aqui depois desse aumento. Então, eu desço o fio branco, vou lá embaixo na cabeça do ponto e faço as 2 correntinhas. Desculpem, os 2 pontos baixos. E aí, eu vou fazendo novamente, seguindo o desenho até o final. Então, ele vai aumentando, ele vai abrindo aqui embaixo, tá vendo? Que é o que aconteceu aqui. Que a gente fez esses aumentos aqui. Repito, se você achar, novamente, se você achar muito complicado, já faz direto, inclusive se você não quiser fazer esse punho aqui, tá? Você pode já pregar direto na abertura da cava, tá? E vir trabalhando ele no sentido contrário. Então, já faz da cava pro punho, e aí você pode só finalizar com uma carreira de pontos baixos na cor preta, para dar esse efeito aqui, ó, porque se eu finalizasse aqui a manga, também ia ficar legal, tá? Então, são sugestões para vocês de confecção, sugestão de ideia. Se você achar que é muito complicado fazer os aumentos, faz a manga reta. Como eu disse, pode ser que essa largura aqui de 40 pontos seja o suficiente para você, e você só vai costurar lá na abertura da cava, tá bom? Eu já fiz os meus 2 aqui, já estão separadas, as 2 já estão prontas. A parte do corpo já está pronta também, só falta a gente costurar o ombro, pregar as mangas e fazer aqui a nossa barrinha lateral da abertura, tá? Então, como que eu vou fazer essa barrinha da abertura aqui? Eu vou pegar o meu fio na cor preta, porque eu tô dando preferência para ele. Então, depois que está tudo pronto, as 2 mangas feitas e o corpo,
nós vamos costurar os ombros para poder fazer a abertura aqui, a barrinha da abertura do nosso casaquinho, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, esse é o direito e aqui é o avesso. Vou pegar pelo avesso, vou colocar ombro a ombro, ó, abertura da cava, bem juntinho aqui um do outro. E vou costurar aqui em cima. Então, eu pego a minha agulha de tapeceiro. Então, eu vou colocar aqui, ó, um bem juntinho do outro. Aí, pego a minha agulha de costura, que tem que ser uma agulha com uma abertura aqui suficiente para passar esse fio, que é um pouco mais grossinho. Pego, ó, a alcinha de trás, ó, a alcinha daqui com a alcinha, as duas alcinhas do meio, né? As que se encontram aqui no meio, que se conversam. Vou trabalhar, ó, costurando ponto a ponto em zigue-zague, ó. Passo para lá, volto, trago aqui. Então, ele vai estar sempre transpassando aqui. Ponto a ponto. Pego a alcinha do meio, as duas alcinhas do meio e costuro. Isso do avesso, tá, pessoal? Como a gente trabalhou sempre a quantidade de pontos iguais, ele vai dar certinho aqui, ele encontra certinho e vai ficar retinho o trabalho de costura, tá? Aí, vocês vão fazer isso nos dois ombros, neste aqui e no outro vai fazer a mesma coisa, os dois pelo lado do avesso, ok? Ó, quando você termina de costurar, fica assim do lado do avesso e assim do lado direito, tá? Ó, o ombro fica certinho, tá? Costurem os dois ombros e aí a gente vai costurar a nossa manga e fazer a lateral aqui, ok? Agora, para costurar a manga, nós vamos colocar as duas peças do lado direito, ó. Coloquei aqui, encaixei a minha manga do lado direito na minha cava, do lado direito a minha peça. Eu tô com o fio aqui, eu já vou passar ele por esta alcinha lá de dentro, e aí eu vou passar aqui, ó, no primeiro pontinho, tá? Então, temos tudo aqui carreiras de pontinhos baixos. Eu vou passar um pontinho para cá e um pontinho aqui. E vou ajustar. Esse primeiro ponto é só para me localizar e começar a minha costura. Então, aqui eu já prendi, eu já me localizei, eu já me acertei. Aí, agora eu pego o meu casaquinho, abro ele aqui e vou costurar aqui, ó. Ele já vai ficar aqui certinho para fazer as costuras. É só passar minha agulha pro lado de dentro aqui agora. Ó, passo ela para cá e vou continuar fazendo as costuras em toda a abertura da cava. Um pontinho, uma carreira, um pontinho. Sempre do mesmo jeito. Então, fazendo dessa forma, eu já estou aqui costurando o avesso da nossa manga. Tá? Ó, é bem fácil, né? É só colocar as duas do lado direito, acertar direitinho ali, e depois vir costurando aqui. Vai fazer a mesma coisa com a outra manga. E aí, as duas já vão estar prontas, ok? Então, depois que você colocar as duas mangas, costurar as duas mangas, fechou os ombros, nós vamos fazer, então, aqui a barrinha da abertura da nossa blusa. Vocês vão levantar um ponto baixo para cada carreirinha aqui, e aqui um ponto baixo na lateral também para cada ponto aqui. Então, começa na barra e vai trabalhar em toda a volta um ponto baixo, tá? Então, temos 5 pontos altos aqui, ó, na lateral da nossa blusinha, do nosso casaquinho, eu vou trabalhar 5 pontos baixos. Você pode trabalhar com a cor clara, ou você pode trabalhar com a cor escura, com o pretinho, tá? E aí, é um ponto baixo para cada carreira que você subiu aqui na lateral. Em toda a volta, tá? Vai contornar, vai chegar aqui onde você fez a costura, você trabalha um pontinho, trabalha a parte das costas, trabalha aqui do outro lado, e você vai fazer ponto sobre ponto durante 5 carreiras para você ter mais ou menos essa mesma largura aqui da barrinha. Só que agora ela vai ficar aqui na lateral. Então, 5 carreiras de pontos baixos em carreiras de ida e volta. Vai trabalhar os 5 aqui,
levanta um pontinho, volta trabalhando a próxima carreira, volta 3, volta 4, volta 5 e finaliza a sua blusa. Seu casaquinho vai estar pronto, tá? Vou terminar o meu e já trago para mostrar ele para vocês completinho, como que ficou. Bem, pessoal, então terminei aqui, ó. Vocês vão fazer, então, as 5 carreiras de pontos baixos. Vai ficar com uma tala de aproximadamente aqui, ó, uma barrinha de aproximadamente... Deixa eu ver quantos centímetros tá dando aqui. Ó, tá dando aproximadamente 5 centímetros, né? Porque o ponto baixo, ele equivale praticamente a 1 centímetro. Então, tá dando 5 centímetros de cada lado. E eu fiz ela, ó, carreiras de ida e volta em toda a volta da abertura do nosso casaquinho. E aí, a nossa blusa está finalizada. Ficou muito linda, ficou muito quente, assim, ficou... É aquela blusa, aquele casaquinho para você usar quando tiver bem frio mesmo, porque ele ficou maravilhoso. E o fio deu essa estrutura para ele, esse corte mais estruturado para ele, né? Então, ficou muito bacana, como vocês viram aí também. Tem algumas fotos lá no começo do vídeo. Também deixei durante a execução da peça, também deixei aqui algumas fotos para que vocês pudessem ir acompanhando. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam, compartilhem, comentem, divulguem, compartilhem com os amigos, compartilhem na página de vocês. E se vocês fizerem, não esqueçam de marcar a hashtag Sempre Círculo, marcar o Armarinho São José e marcar o Artsio Underline, porque assim a gente vai poder ver o trabalho de vocês, vai poder compartilhar o trabalho de vocês nas redes sociais e ficar orgulhosa de vocês também, né? Porque ele ficou muito lindo. É uma tendência, né? Então, acho que vale a pena vocês investirem um tempinho aí para fazer esse ponto.